Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o download de uma imagem Cibers 4A e o pré-processamento no QGIS. Nós vamos então aqui acessar o site do INPE, imp.br, depois você vai em dados de satélites, catálogo de imagens, e aí tem o link aqui, ó, as imagens do satélite Cibers 4A, neste link. Então, nós vamos baixar imagens da câmera WPM nível 2. Para a parte de consulta, a gente deve marcar a área de interesse. Então, vou tentar colocar uma área aqui que pegue o norte do Paraná. Preciso desenhar um retângulo. Ele traz as coordenadas deste retângulo envolvente para cá, automaticamente, quando você desenha. Vou colocar uma data inicial de 2020, cobertura máxima de nuvens de 20%, pedir para filtrar. Ele trouxe aqui para mim 3 imagens dessa área e eu posso visualizar onde que essa imagem aparece. Ó. Ela pega parte da área, obviamente, tá? Não vai pegar a área inteira. Então você escolhe, inclusive uma aqui está mais ao sul e essa aqui está mais ao sul ainda, tá? Como essa aqui está mais limpa, né, a gente poderia optar, embora tenha um pouco de nuvens aqui embaixo, vamos ver a outra aqui então. Ó, essa aqui tem alguma nuvenzinha também aqui. Enfim, você vai procurar uma área que esteja dentro da tua área de estudo com a menor cobertura de nuvens possível, tá? Se você clicar na imagem, ele vai aparecer o percentual de cobertura de nuvens aqui. Feito isso, digamos que você tenha escolhido essa imagem, você coloca no carrinho, tá? Vai aparecer aqui. Eu já tinha logado antes, tá? Se for a primeira vez que você está acessando este catálogo, você vai ter que fazer um registro simples e depois fazer o login, tá? No meu caso aqui eu já tinha feito o login. Feito o login, você vai clicar e vai baixando aqui cada uma das bandas separadamente. Não é necessário para o exercício que a gente vai fazer que vocês baixem esses arquivos 2 primeiros aqui, que são da banda PAN. Ela é a banda que tem melhor resolução espacial de 2 metros. No entanto, o arquivo tem mais de 2 GB. Então, eu vou pedir, para facilitar um pouco o download de vocês, que vocês baixem os demais arquivos da banda do azul, blue, da banda do verde, da banda do vermelho e da banda do infravermelho próximo ou near. Esses arquivos juntos, essas outras bandas, eles vão totalizar mais ou menos uns 700 MB, tá? Então você vai clicando um por um aqui, ó, e aí vai salvando, certo? Eu já não vou baixar agora porque eu já tinha feito o download anteriormente. Terminou essa parte, você vai fazer a importação para o QGIS. Eu já estou aqui com o meu QGIS aberto, vou localizar a pasta onde eu baixei a imagem. No meu caso aqui eu tinha baixado uma imagem de Foz do Iguaçu, tá? Então, vou aqui adicionar. Aqui eu tinha baixado, ó, eu inclusive baixei a banda PAN também, tá? Mas eu não vou utilizar ela neste vídeo. É uma banda de uma resolução muito boa de 2 metros, mas como eu pedi para vocês baixarem apenas as outras 4, bandas 1, 2, 3 e 4, tá? Você seleciona ali e arrasta todos os arquivos TIFF, tá? E você arrasta para o QGIS, estão lá as bandas carregadas, certo? Feito isso, vamos definir uma área um pouquinho menor de estudo para fazer o recorte, ok? E para isso nós vamos utilizar o plugin Semi-Automatic Classification, ou SCP. Se você não instalou esse plugin antes, então você vai ter que vir em Plugins, Gerenciar e Instalar. E você pode digitar Semi, ó, vai aparecer essa opção na lista, tá? E aí você pode atualizar ou instalar pela primeira vez. No meu caso aqui eu vou atualizar, porque já tem uma versão nova disponível. Terminou o processo, fechar, e aí vão aparecer uma série de
elementos aqui na barra de ferramentas, inclusive uma janela extra aqui. Eu vou fechar essa janela, a gente não vai precisar dela agora, tá? E vai aparecer o menu aqui também do SCP. Nós vamos em Band Set, tá? No Band Set, nós vamos pedir para ele carregar a lista de bandas disponível. Está aqui a lista de bandas disponível, tá? E aí a gente seleciona todos e adiciona no nosso Band Set aqui embaixo, tá? Aqui tem um detalhe, ó. Ele vai pedir a informação do centro de comprimento de onda de cada banda, tá? Então, a gente tem essas informações na página do Cibers 4A que fala sobre as câmeras, tá? Nós baixamos uma imagem do sensor WPM, né? Então, observa aqui, ó, 2 metros de resolução é da banda pancromática, que seria esta última aqui da lista, tá? Que seria B0 em termos de nome de arquivo. As que a gente baixou tem 8 metros, que são essas 4 aqui, tá? Do visível, da banda do azul, do verde e do vermelho, e depois do infravermelho próximo, que é o NIR. Então, a gente pode colocar a informação lá do centro de comprimento de onda, só para que a gente possa gerar uma curva espectral mais adequada com esse dado, tá? Então, entre 0,45 e 0,52, o centro de comprimento de onda aqui vai estar no 0,485. Então, vamos digitar isso lá. Isso aqui é da banda B1, tá? Então, a ordem é B1, B2, B3 e B4. Então, vamos lá. 0,48 no B1. Na segunda aqui, entre 0,52 e 0,59, eu vou colocar 0,555. Para a banda 3, 0,66. E para a banda 4, a gente tem 12 aqui de intervalo, vai dar 0,83. Ok. Feito isso, tá? A gente já configurou o Band Set, a gente pode fechar essa janelinha do plugin, voltar para a tela principal do QGIS agora, tá? Antes de só trabalhar com a composição colorida, eu só vou mostrar, em linhas gerais, as características de cada uma das imagens aqui, ó. Tá? Então, para a banda 1, tá? Que é referente ao azul, se você quiser alterar o nome, fica mais fácil para você ir guardando aí as faixas de comprimento de onda. A banda 2 é referente ao verde e a banda 3 é referente ao vermelho. Banda 4, infravermelho próximo, IVP, tá? Então, a banda 1, vocês vão ver que é uma banda que tem pouco contraste natural. É lógico que a gente pode contrastar isso, mas inicialmente é uma banda, né, com tons muito escuros, a gente não consegue ver quase nada. A banda 2 não muda muita coisa, tá? A banda 3 muda, mas bem pouco. E a banda 4 é a mais diferente de todas, porque ela é do infravermelho próximo, tá? Então, muda muito a discriminação dela em relação às 3 que são do visível. Na banda do infravermelho próximo, a gente vê os corpos d'água bem nítidos, né? Porque no infravermelho próximo, a reflectância de corpos d'água é quase nula. Então, o nulo representa... o nulo ou quase nulo, né, valores baixos, estão representados em cores escuras ou preto, que é o que acontece aqui. Então, isso tudo é corpo d'água. O que é mais claro aqui são áreas de vegetação, tá? E os tons médios aí ficam para solo exposto e área urbana. Ok. Vamos, então, trabalhar com uma composição colorida. Antes disso, eu vou utilizar o plugin novamente para fazer uma etapa de pré-processamento que chama-se Clip Multiple Rasters, tá? Então, aqui a gente vai fazer o recorte da imagem, para a gente trabalhar com uma imagem um pouquinho mais
restrita em termos de dimensões espaciais. Então, eu vou desenhar aqui uma área um pouquinho menor. Pegar um clique, botão esquerdo nesse canto, botão direito no outro canto, ele desenhou aqui o retângulo. Se você quiser modificar, é só você ir dando novos cliques aí, e aí você vai pegando uma área diferente conforme você queira, tá? Não precisa ser uma área muito grande, porque senão a gente vai ter problemas para classificar essa imagem depois, em termos de processamento mesmo, dependendo da sua máquina. Feito isso, já recortei, vou pedir para ele executar. Aconteceu alguma coisa aqui. Selecionar uma banda, deixa eu ver o que aconteceu. O que eu esqueci de fazer. Clipe, band 7 de entrada é o band 7.1. Opa! Não era para estar selecionado nada aqui. Vamos aqui de novo no Clip Multiple Rasters. Ele continua dando um erro. Pessoal, esse erro que aconteceu é o seguinte. Eu adicionei as bandas aqui, tá? E modifiquei o nome das camadas depois. E aí ele perdeu a relação do nome das camadas com o que eu tinha especificado no meu band 7. Então, eu vou ter que especificar o band 7 aqui de novo. Ó. Pedir para executar, tá? E, ó, é bom acontecer essas coisas, porque aí vocês já veem o que não deve ser feito. Vou retirar aqui, adicionar novamente. Ok. E colocar os comprimentos de onda aqui de novo. 0.48, 0.555, 0.66 e 0.83. Ok. Agora sim, vamos lá na parte do recorte. Clip Multiple Rasters. Eu já tinha conectado aqui. Vamos ver se agora ele vai. Ah lá, agora deu certo. Então, eu vou criar uma pastinha aqui de REC, chamada de REC, de recorte. Pedir para abrir. E aí ele vai começar a efetuar o recorte, tá? Às vezes demora um pouquinho. Observa aqui que está em 0%, porque as imagens são pesadas. Não, até que foi rápido. Fechou? Ó. Agora temos aqui as imagens clip e as imagens originais. Vou tirar o clipe aqui da visualização. Aliás, as imagens completas da lista de camadas. E deixar só o clipe para visualização. Então, observa aqui que ficou visualização 1 por 1, seria essa definição aqui, tá? Então, observa que a gente tem um detalhamento bastante interessante. Agora, já com recorte, com uma imagem mais leve, a gente vai trabalhar para colocar uma composição colorida, tá? Então, para isso, tem uma forma rápida aqui, que é esse menuzinho do RGB, tá? Então, aqui eu posso aplicar uma composição colorida. Só que como eu modifiquei as camadas, eu vou novamente definir o meu band 7, tá? Então, vou dar o reset aqui. Reload, adicionar todo mundo, vou ter que, pela terceira vez, colocar aqui a informação das bandas. 0.55, 0.66 e 0.83. Ok. A gente está tendo que colocar esses números manualmente, porque o plugin não conhece as imagens do Cibers, tá? Ele conhece uma série de outros satélites, mas a do Cibers não está aqui. Quando a imagem que a gente está utilizando é uma dessas aqui, aí ele já traz automaticamente os valores do centro de comprimento de onda de cada banda, tá? Então, ok, já ajeitamos aqui. Agora sim podemos aplicar uma composição colorida. Vou colocar aqui uma
3, 2, 1. Ó, ele criou uma camadinha aqui, ó, Virtual Band Set. Você fala assim, mas não mostrou nada, é porque as outras estão em cima. Então, vou desabilitar todas, deixar só o virtual e tá ele lá coloridinho, tá? Essa composição 3, 2, 1, então, o que ela tá fazendo? Ela tá associando. Não vale essa ordem, tá, gente? Vale essa ordem aqui, ó. Observa que aqui tá na ordem certinha. 1, 2, 3 e 4. É isso aqui que tá valendo. Tá? Então, quando eu coloco a composição RGB 3, 2, 1, eu estou fazendo o quê? Eu estou aplicando o R, a cor vermelha, a banda da cor vermelha. Estou aplicando o G, que é o verde, na banda da cor verde. E estou aplicando o B, que é o azul, na banda do cor azul. Por isso que a gente chama de composição natural. Tá? Que é a composição semelhante ao que a gente vê no Google Earth, né? O asfalto está em cinza, áreas verdes com tom de verde mesmo, tá? E corpos d'água aqui com tom esverdeado, semelhante ao que a gente de fato vê a olho nu. Agora aqui, uma outra possível combinação seria eu trocar o 2 pelo 4, porque aí eu vou ter um realce do verde para a vegetação, já que a banda 4 é do infravermelho próximo, onde a vegetação tem uma resposta muito mais alta. Então, ó, se eu colocar 3, 4, 1 aqui para o Cibers, é isso aqui que eu tenho de resposta, né? Isso aqui já é uma composição que a gente chama de falsa cor, porque eu usei uma banda do infravermelho próximo, tá? Então, aqui muda a interpretação dos alvos, né? Observa que a água ficou num tom de azul mais escuro. Tudo que está em verde é vegetação, tá? E área urbana e solo exposto aparecem nesse tom aqui, meio rosa, meio lilás, certo? Aqui, ó. Né? Isso aqui já é uma área em que está a resposta de solo exposto, tá? Aqui também tem outras áreas de solo exposto, ó. Ok? Mas é uma imagem com uma definição muito boa, né, de 8 metros. Ó, só para a gente ter uma ideia, esse recorte que eu fiz aqui, a gente medir rapidinho, vou colocar em quilômetros, tem aqui na horizontal, ó, 27 quilômetros, e na vertical, ó, deve ser algo bem próximo disso, porque está quase quadrado aqui, ó, 27 por 29, tá? Então, não ficou uma área muito grande. E, por fim, só para mostrar uma curva espectral, tá? A gente pode ativar esse ponteirinho aqui com o símbolo de mais, Activate ROI Pointer. Se a gente clicar com o botão direito, após ativar esse ponteiro, com o botão direito em qualquer ponto da imagem, ele vai me mostrar a curva espectral daquele ponto. Tá? Então, observa, por isso que é interessante ter fornecido aqueles valores do centro de comprimento de onda de cada banda, tá? Então, o 0,48 aqui do azul, as linhas tracejadas marcam o centro de comprimento de onda de cada banda. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma reflectância, não é exatamente o valor de reflectância aqui, tá no número digital, mas tem uma relação com a reflectância, né? Mas a gente tem um comportamento espectral que vai decaindo, né? Nesse ponto de água que eu cliquei, decaindo em relação ao maior comprimento de onda, né? Então, no infravermelho próximo, ele está com um valor bem baixo, tá? Vamos agora fazer a mesma coisa, clicar com o botão direito no ponto verde, tá? E aí eu vou pedir só para ajustar aqui, ó, o gráfico. Então, o segundo aqui, que é o verde que eu cliquei da vegetação, vou até modificar a cor aqui para facilitar a visualização. Então, esse ponto é da vegetação. Pico de reflectância na banda do infravermelho próximo. Então, se a gente olhar só para as 3 primeiras bandas, eu tenho uma semelhança de comportamento espectral. A diferença maior é na banda do infravermelho próximo. Por isso é tão importante trabalhar com infravermelho em imagens de sensoriamento remoto, tá? E agora eu vou pegar uma área aqui que está bem roxinha de solo exposto e vou clicar também para a gente ver a diferença,
tá? Então, essa bem roxinha, essa última azul aqui, deixa eu mudar a cor também. Opa, tá. E aqui o que a gente obteve foi uma curva que não muda muito. Ela teria o pico, na verdade, no infravermelho médio, mas essa imagem do Cibers 4A não tem nenhuma banda no infravermelho médio, tá? Então ela teria um pico lá para frente, 1.2, 1.4 de comprimento de onda, ela teria uma resposta alta, tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, esse pré-processamento inicial da imagem, alguma coisa rápida de interpretação, né? Então a gente vê aqui a área urbana, o arruamento bem visível, né? Vegetação, quando a gente tem áreas mais rugosas, digamos assim, com esse padrão ó, que a gente vê que parece que não é tão liso, são áreas de mata, áreas de vegetação mais densa, tá? E essas outras áreas mais lisas são áreas de cultivo agrícola. Algumas a gente consegue até visualizar algumas curvas de nível e tal, tá? Então, isso também é importante que vocês já comecem a visualizar nas imagens, ok? Então, é isso. A gente finaliza este vídeo por aqui. Até a próxima.